Quem foi Lilith? Qual foi a verdadeira esposa de Adão? O Adão teve duas esposas, duas mulheres. Uma chamada Eva, conforme a tradição cristã diz, judaico-cristã, ou seria Lilith, que também aparece na tradição judaica. Seria a primeira esposa de Adão que se rebelou. Na verdade, essa é uma teoria, de um mundo pré-adâmico. Entendeu? Antes de Adão? Antes no mundo adâmico, que é a descendência de Adão com Eva. Ela é anterior a Eva. Se você ler o texto bíblico com muita atenção, tá? Vai ser difícil fazer aqui agora, tá? Mas você vê uma alusão que Eva não foi a primeira. Eu posso te provar isso, tá? Então você vê uma alusão que existiu alguma coisa. E realmente a gente tem uma tradição que existiu uma outra criação antes de Eva, que era chamada de Lilith, e que ela tem um lado, o ensinamento aqui é muito mais metafórico do que físico. Você já ouviu falar de Lilith, a figura mais enigmática e controversa da história? Quem é essa mulher que foi demonizada e adorada, temida e venerada? Será que ela foi a primeira esposa de Adão, um demônio noturno ou uma deusa rebelde? Hoje vamos desvendar os mistérios por trás de Lilith, explorando suas raízes na tradição judaica, seus papéis em textos cabalísticos e talmúdicos e sua transformação em um ícone feminista moderno. Esse vai ser o melhor vídeo sobre Lilith que você já assistiu. Mas antes de mergulharmos nessa fascinante jornada, deixe-me fazer uma pergunta. O que você acha que Lilith representa? Deixe sua resposta nos comentários abaixo e ao final do vídeo, veja se sua opinião mudou. Nós vamos viajar pelos textos antigos, como o Zohar e o Testamento de Salomão, entender suas referências em demonologia medieval e descobrir como Lilith foi reinventada pela cultura popular e pelo movimento feminista. Prepare-se para uma exploração profunda e vai desafiar suas crenças e talvez até mudar sua visão sobre o poder e a autonomia feminina. E não se esqueça, se você ama mergulhar em mistérios antigos e explorar o lado oculto da história, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Estão prontos para desvendar a origem de Lilith? Vamos começar. A origem de Lilith. Você já ouviu falar de Lilith? Esta figura misteriosa e controversa tem fascinado e assustado pessoas por séculos. A história de Lilith é envolta em mistério, carregada de simbolismo e repleta de interpretações variadas. Mas quem realmente foi Lilith? Foi ela a primeira esposa de Adão, um demônio ou uma deusa antiga? Prepare-se para uma jornada através dos mitos, textos antigos e debates modernos enquanto exploramos a origem de Lilith e as diversas opiniões sobre sua figura enigmática. Afinal, o que nos dizem essas narrativas sobre a natureza humana, o papel das mulheres na sociedade e o confronto entre luz e escuridão? Deixe seu comentário abaixo com suas primeiras impressões sobre Lilith e ao final do vídeo, veja se sua visão mudou. Lilith na tradição judaica. Alfabeto de Ben Sira e o Midrash. A figura de Lilith é mais notoriamente associada à tradição judaica, onde aparece em textos antigos como o Alfabeto de Ben Sira e em comentários rabínicos conhecidos como Midrashim. O Alfabeto de Ben Sira, um texto satírico do século VIII ou Toa, descreve Lilith como a primeira esposa de Adão, criada ao mesmo tempo e da mesma terra que ele. Diferente de Eva, que foi criada da costela de Adão, Lilith era considerada igual a ele. Segundo esta narrativa, Lilith se recusou a se submeter a Adão, argumentando que ambos foram criados iguais. Este conflito levou à sua partida do Jardim do Éden, onde ela foi posteriormente associada a espíritos malignos e demônios. Esta interpretação sugere um confronto primordial entre igualdade e submissão, que ecoa até hoje nos debates sobre gênero e poder. Lilith nos textos talmúdicos. Além do alfabeto de Ben Sira, Lilith também é mencionada em textos talmúdicos. No Talmud babilônico, ela é descrita como uma figura demoníaca, associada ao perigo da noite e à sedução. O Talmud menciona Lilith várias vezes, referindo-se a ela como uma entidade que causa pesadelos e que deve ser temida à noite. Em algumas passagens, ela é retratada como um espírito que pode prejudicar mulheres grávidas e recém-nascidos, associando-a à mortalidade infantil e às complicações no parto.
Por exemplo, em Eruvin 18b, Lilith é mencionada como uma das criaturas que resultaram de uma tentativa fracassada de Adão de criar descendentes sem a intervenção divina. Em Shabat 151b, há instruções específicas para evitar a presença de Lilith, especialmente em lares com mulheres grávidas e recém-nascidos, reforçando seu papel como uma ameaça à maternidade. Lilith nos textos cabalísticos. Os textos cabalísticos, em particular o Zohar, oferecem uma visão mais complexa e esotérica de Lilith. O Zohar, principal obra da Cabala, descreve Lilith como uma poderosa rainha dos demônios. Segundo o Zohar, Lilith foi criada ao mesmo tempo que Adão, mas, devido à sua recusa em submeter-se, ela se tornou uma figura exilada e demoníaca. Lilith no Zohar. No Zohar, Lilith é frequentemente associada a Samael, o príncipe dos demônios. Juntos eles formam um par que representa o lado escuro e oculto da criação. A relação entre Lilith e Samael é descrita como uma união que desafia a ordem divina, representando uma inversão das normas e uma ameaça à harmonia celestial. A conexão com o mal. Além disso, o Zohar descreve Lilith como a mãe de demônios e espíritos malignos, ampliando seu papel como uma figura de terror e sedução. Ela é vista como uma tentadora que desvia os homens de seus caminhos justos e uma ameaça constante à pureza espiritual. De acordo com Gershon Scholem, um dos maiores estudiosos da Cabala, Lilith no Zohar representa a essência do mal feminino, a tentadora que se opõe à santidade do matrimônio e da procriação. Ela é a personificação do lado obscuro da feminilidade, que deve ser exorcizado para manter a pureza espiritual. Lilith no cristianismo e na demonologia medieval, influências judaicas e textos apócrifos. No cristianismo, Lilith não aparece explicitamente na Bíblia, mas influências judaicas e apócrifas levaram à sua inclusão em textos demonológicos medievais. Durante a Idade Média, Lilith foi amplamente demonizada, frequentemente descrita como a esposa ou consorte de Satanás. Textos como o Testamento de Salomão e outros grimórios medievais detalham rituais para exorcizar Lilith e protegê-la de suas influências malévolas. O Testamento de Salomão é um texto apócrifo, escrito provavelmente entre os séculos I-III, atribuído ao rei Salomão. Este texto descreve como Salomão recebeu um anel mágico do arcanjo Miguel, permitindo-lhe controlar demônios para construir o Templo de Jerusalém. Entre esses demônios, Lilith é descrita como uma entidade poderosa que causa doenças e morte. Descrição de Lilith. No Testamento de Salomão, Lilith é retratada como uma figura que seduz homens e mata crianças. Ela revela a Salomão que é responsável por várias calamidades e explica que seu poder pode ser neutralizado pelo nome de um anjo específico. Este texto reflete a visão medieval de Lilith como uma entidade maligna que precisa ser subjugada para proteger a humanidade. A figura de Lilith na literatura medieval. Neste contexto, Lilith é frequentemente associada à luxúria, sedução e morte infantil. Ela se torna uma figura usada para explicar o inexplicável, como a morte súbita de bebês ou o comportamento sexual fora das normas sociais. A demonização de Lilith reflete as ansiedades medievais sobre o feminino, sexualidade e poder sobrenatural. Jeffrey Burton Russell, especialista em demonologia, afirma que a transformação de Lilith em um demônio na tradição cristã medieval reflete os temores e ansiedades da sociedade sobre o feminino, sexualidade e poder sobrenatural. Ela se tornou um receptáculo para tudo o que era considerado perigoso e proibido. Lilith no feminismo e na cultura popular, redescoberta e reinterpretação. Nos séculos 19 e 20, Lilith foi redescoberta e reinterpretada por movimentos feministas e pela cultura popular. Ela passou de um símbolo de medo e demonização para um ícone de liberdade, igualdade e poder feminino. Escritores, artistas e ativistas feministas adotaram Lilith como uma figura de empoderamento, desafiando as narrativas tradicionais que a retratavam negativamente. Lilith na literatura e na arte moderna. Na literatura, Lilith aparece em obras de escritores como Goethe, onde ela é uma figura sedutora e poderosa. Na arte moderna, ela é retratada como uma deusa rebelde e independente, uma inspiração para aqueles que desafiam as normas patriarcais. Lilith se tornou um símbolo de resistência e renovação, uma inspiração para gerações de mulheres que buscam igualdade e liberdade. A interpretação feminista. Para muitos feministas, Lilith representa o arquétipo da mulher que não aceita ser subjugada. Sua recusa em se submeter a Adão é vista como um ato de afirmação de sua própria identidade e direitos.
Lilith se torna, assim, um símbolo de luta contra a opressão e um ícone de poder e autonomia feminina. Lilith na cultura popular. Lilith também encontrou seu lugar na cultura popular moderna, aparecendo em filmes, séries de TV, música e literatura. Ela é frequentemente retratada como uma figura complexa e multifacetada, que desafia categorizações simples e continua a inspirar debates sobre gênero e poder. Segundo a escritora feminista Judith Plaskow, Lilith representa o desejo feminino de autonomia e a rejeição das restrições impostas pela sociedade patriarcal. Ela é uma figura de resistência e renovação, uma inspiração para gerações de mulheres que buscam igualdade e liberdade. Conclusão: a história de Lilith é multifacetada e cheia de contradições. Ela é ao mesmo tempo uma figura de medo e de empoderamento, uma demônia e uma deusa, uma rebelde e uma vítima. Através dos séculos, Lilith tem sido reinterpretada e redefinida, refletindo as ansiedades e aspirações de cada época. Agora que exploramos diversas opiniões sobre a origem de Lilith, o que você acha? Ela é uma vilã ou uma heroína? Uma figura demoníaca ou um símbolo de liberdade? E se você gostou desse vídeo, temos uma recomendação especial para você. Você está pronto para descobrir quais são os 3 maiores valentes de Davi e por que eles eram tão fiéis a seu rei? Clique no link aqui ou na descrição abaixo para assistir agora. A realidade precisa ser vista.